Olá, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula sobre as leis de Newton. As leis de Newton, como é conhecido, são três leis. Newton conseguiu elaborar três leis que corresponde à parte da física que a gente chama de dinâmica, tá? A primeira lei é a lei da inércia. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, ação e reação. A inércia, ela diz o seguinte, que essa primeira lei aqui, ó. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Estando ele parado ou em repouso, tende a permanecer em repouso. Essa é uma lei que dá para ser observado, uma lei experimental, que se um corpo está em movimento e não sofrer nenhuma interação contra ela, então ela tende a permanecer em movimento. Porque se existir uma força, ele estando em movimento, existe uma força que possa interferir nela, aí sim interrompe essa ação. Não, mas estando em movimento, tende a permanecer em movimento, né? E estando em repouso, tende a permanecer em repouso. Então, considerando que uma mesa, uma cadeira, ela está de repouso, né? Porque a gente for levar em consideração, tem um conceito de referencial para saber se está em movimento ou em repouso. Mas considerando que esteja em repouso, ele só vai movimentar se haver algo que possa interferir nela. E se estiver em movimento, da mesma forma, só vai parar de movimentar se haver uma interação ou uma força que possa impedir. A segunda lei, que é uma das mais importantes da lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica. Ela é conhecida assim porque é onde que se calcula a força. Então, para Newton, força ela é numericamente igual a quem? A massa vezes a aceleração. Então, força ela é igual massa vezes aceleração. E Newton determinou que força recebesse o seu nome, né, em homenagem a ele, de Newton. Então, a unidade de medida de força é Newton. Ou podemos também considerar em quilograma por metro por segundo ao quadrado, tá? Então, a força ela pode ser o quilograma sendo movimentado 1 metro para cada segundo, que aí determina o que é exatamente força, o quilograma força. E se um objeto estiver em queda livre, ou que existe uma força de atração entre esse objeto e esse corpo, a gente pode também denominar como peso, que peso ele é numericamente igual que a massa vezes a gravidade. Essa gravidade depende de onde se encontra o objeto. Se o objeto está na Terra, porque existe o valor aproximadamente para a gravidade na Terra, existe um valor estipulado para a gravidade na Lua, e assim em outros planetas que tem que sofre essa ação aí da ação da gravidade. Então, sendo o corpo atraído por uma força gravitacional, a gente denomina isso aí de peso. Peso ele é numericamente o que é a massa do objeto vezes a gravidade, tá? Então, há um ditado muito corriqueiro, né? Um costume populista que diz que meu peso é tantas gramas. O peso ele não é referente a grama, porque peso ele é igual a força.
tá? Então peso ele tem como medida newton e não quilograma ou grama, tá? Então, a massa dele aqui que é o quilograma ou grama, ou dependendo do objeto. Mas como a unidade de medida padrão do Sistema Internacional de Medida, a massa ela é quilograma. E a gravidade é da onde se encontra o objeto em estudo. Na Terra, a gente conhece como 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade. Na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Isso, valores aproximados. Correto? E temos a força elástica, ou a força de deformação de uma mola. Ela é igual, ou numericamente igual, que uma constante elástica, e corresponde ao produto da deformação dessa mola, desse objeto em estudo. Essa deformação é quando ele está no estado inicial e ao aplicar nele uma força, ele vai deformar, ele vai aumentar de tamanho. Então esse x aqui é a deformação dele. Pode ser em centímetro, em metro, ou valores relativos, aí depende de quanto ele vai ser deformado. E para isso, cada objeto tem a sua constante. A constante ela é medida e quantos newton vai ser atribuído a essa mola para deformar, digamos, 1 centímetro, para deformar 1 metro, porque a constante, a unidade de medida de constante é newton por centímetro, é newton por metro, mas o casual é newton por centímetro. Isso aqui não deve se preocupar, geralmente já aparece um valor atribuído à constante. Mas se não tiver a constante, com certeza vai ter a força e a deformação, que a gente encontra a constante. E para fazer o cálculo de força, basta ter a massa vezes a aceleração para movimentar o objeto em estudo, você encontra a força dele. Então, massa vezes aceleração encontra a força. E se atribuir a força e a aceleração, você encontra a massa. Se for atribuído força e massa, você encontra a aceleração. É só fazer a substituição e resolver a equação adequadamente. A terceira lei de Newton, ação e reação. O que diz essa terceira lei? Todo corpo ou todo objeto sofre uma ação com a mesma intensidade e sentido contrário. Então, a ação desenvolvida ela tem a mesma intensidade, o mesmo valor. Se for 10 newton, a reação dela vai ser menos 10 newton, porque ela vem com sentido contrário. Então, a ação e a reação. Então, toda ação sofre uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Esse é o enunciado dessa lei. E para isso, para calcular, usando a fórmula, você tem a força, o envolvimento dos corpos, né, que está interagindo entre si, onde está sendo aplicada a força. Se tiver só dois corpos, vamos chamar de corpo A e corpo B, então massa de A mais massa de B. Se tivesse mais um, era massa de C, a somatória entre as massas, multiplicado pela aceleração. Então essa é a fórmula que calcula a força dentro do conceito da terceira lei de Newton, ação e reação. Vamos para o problema. O primeiro problema diz o seguinte, sabendo que a força é obtida pela fórmula, força é igual a massa vezes aceleração, se um corpo tem massa 20 kg e movimenta-se com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado,
a força adquirida para movimentar esse corpo é. Nisso daí, você aplica a fórmula, né? Força é igual massa vezes aceleração. Não deu a força, então a gente vai repetir a força. É igual a massa é 20 kg vezes a aceleração, que é 3. Isso nos dá um valor de 60. E como é força, você vai medir o que? Em newton, 60 newton. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Resposta, né, é igual a letra B. Segundo problema. Determine o peso na Terra de um corpo com massa de 15 kg, sabendo que a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Também aplica-se a fórmula de peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, representado pelo Gzinho. Esse é um problema básico, um problema muito simples. Você tem o que? Não tem o peso, repete. A massa dele é 15 kg, vezes a gravidade, que é 10. Isso é numericamente igual a 150. E como é peso é igual a newton, 150 newton. A resposta, nós temos aí como resposta a letra E. Ok? Assim você pode verificar se caso ele te der o peso, você tem a gravidade para achar a massa. Fica M vezes a gravidade, joga para cá e o peso joga para lá. Depois passa dividindo pelo outro e encontra o resultado. É uma equaçãozinha simples. Esse problema já está associado à terceira lei de Newton. Observe o seguinte, ó. A aceleração adquirida para movimentar dois blocos de massas respectivamente igual a 4 kg e 3 kg e que age sobre ela uma força de 35 N, conforme a figura é. Então, a aceleração para movimentar esses dois blocos, um de 4 N, outro de 3 N, conforme o esquema aqui é. Então, bora ver como se procede isso aqui, ó. A gente tem que analisar que aqui existe a força de interação entre o corpo A e o corpo B. Entre esses dois corpos aqui, tem uma força que está indo de A para B. Tá? A força que sai do corpo A ou B. E onde é a reação? A reação é uma força que vai de B para A. Então, vamos separar isso aqui para verificar melhor como fica. Então, já está montado aqui o esquema, olha. Então, eu tenho a força de interação entre os corpos. Bem aqui, eu tenho uma força que está indo de A para B, que é o corpo B. E tenho uma reação que está indo de B para A. Como tem duas forças aqui, uma ação e uma reação, o que você faz? Ela está aplicando com a mesma intensidade em sentido contrário. Então, essa força menos essa outra daqui. Então, é a força aplicada nos blocos menos a força da reação de B para A, que está sendo aplicada onde? No bloco A vezes a aceleração. Do outro lado, eu tenho uma força de interação de A para B, aplicando lá no corpo B, vezes a aceleração. Então, a força de A para B, que é igual a massa do corpo B, tá? Voltando aí, no corpo B vezes a aceleração.
Então, observando que essa força também tem sentido contrário, considerando que ela tem a mesma intensidade, que diz assim, ó, toda ação sofre uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Então ela fica, então ela tem a mesma intensidade e sentido contrário. Então elas têm o mesmo valor. Então a gente corta ela, vai ficar quem? Só a força, que é igual a esses dois aqui, ó. A em cima e A embaixo coloca em evidência e sobra o produto entre A mais B, que são distintos. Então por isso que chega na forma força é igual massa A mais massa B vezes aceleração. Se tivesse mais um corpo aqui interagindo, massa A mais massa B mais massa C vezes a aceleração, e assim sucessivamente. E como resolve? Olha só. Então força é igual a massa A mais massa B vezes aceleração. A força é de 35 N. A massa de A, está lá dizendo o problema que é 4. A massa de B é 3 e a aceleração não tem. Somando aqui, nós temos 7 vezes a aceleração. Mudando membro a membro, olha aí, 7A vai para o primeiro membro, 35 para o outro. Passando, dividindo, 35 por 7, então nós temos o que? 35 dividido por 7, 5 metros por segundo ao quadrado. A resposta aqui do problema é igual à alternativa que A. Ok? Então também é um problema fácil de visualizar e de resolver. Então aqui a força que vai de A, uma força que aplica no bloco, aí tem uma força de A que vai para B e outra, aí a reação vai de B para A. Essas duas forças sentido contrário fica negativo, interagindo no bloco A vezes a aceleração, e essa força aqui interagindo no bloco B vezes a aceleração. Corta essas duas forças, então só sobra F, MA mais MB vezes a aceleração, que está um produto, então coloca ele em evidência. Essa outra aqui, ó, vou passar ela para baixo. Dois blocos de massa A, 6 kg, massa B, 4 kg, ligados entre si por um fio que passa por uma polia. Abandona-se o sistema em repouso à ação da gravidade. Verifica-se que o corpo desce com certa aceleração. Calcule a aceleração adquirida pelo corpo. Considerando a gravidade, geralmente a gente arredonda para 10, que é 9,8. Aparece 10, mas caso não for, você vai ter que usar o 9,8 mesmo, fazer o cálculo com vírgula. E aí é só treinar um pouquinho de matemática. Então veja como fica esse problema. Aqui embaixo aqui você vai notar que existe uma força peso. Vou tentar voltar aqui. Vamos ver como é que fica. Então existe uma força aqui que é a força peso, tá? Vou deixar dessa forma. E como a polia aqui está puxando esses dois blocos por um cabo, então vou chamar isso aqui de bloco B. É o bloco B. Eles já estão lá. É o bloco B. E, portanto, aqui é o bloco A. Então, o que acontece? No fio existe a atração do fio. Então, tem uma atração aqui no bloco A e uma atração no bloco B, para fazer movimentar isso aqui, sendo puxado por essa corda ou fio. Aqui nós temos o que? A ação e a reação, olha. O peso e a tração. Então, como é que fica aqui, ó? Peso menos a tração é igual a massa de A vezes
Vou colocar só um azinho aqui para representar a aceleração. E aqui embaixo eu tenho lá em cima só a tração, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Aí da mesma forma, olha, vou botar aqui, da mesma forma a gente corta, esse 2T, corta o 2T, vai sobrar o que? Peso é igual, aí dentro parênteses, massa A mais massa B massa A mais massa B. Tá mudando aqui. Vezes a aceleração. Então é a forma de fazer a substituição. Peso é igual a massa. O peso está acontecendo aonde? Lá no bloco A. Olha, o peso está no bloco A. Então a massa A vezes a gravidade, que é igual então a massa de A, tem que lembrar, 6 kg, olha, 6 vezes a gravidade arredondado para 10, que é igual a massa de A continua 6, mais a massa de B é 4, tá no problema lá em cima, olha, 6 e 4, vezes a aceleração. Então eu tenho a 60 aqui, ó, que é igual 6 mais 4 é 10, A. Tá? Mudou. E aí muda lado a lado. Ou se preferir, tá mudando sem querer. E coisa. A é igual a 60 dividido, que está multiplicando, dividido por 10. Então a aceleração é igual a 6. Aí você vai colocar 6 metro, 6 metros por segundo ao quadrado. É a resposta desse problema aí. E por último, esse probleminha, ó, 2 blocos de massa 7 kg, massa B 2 kg, estão interligados por um fio. Aplica-se em A uma força de intensidade 90 N, conforme a figura. Então agora veja que a força está aqui no bloco A. Está sendo aplicada, está puxando aqui. E aqui tem as forças de tração. Tração em B e tração em A. Aí ele quer saber a aceleração do conjunto. Então essa é fácil de interpretar, que é igual o que? Aquela mesma forma, massa de A, esse tem muda. Massa de A mais massa
massa de B, deixar assim, vezes a aceleração. Então a força aplicada foi de 90, que é igual a massa de A é 7 mais 2 vezes A. Isso dá 90 igual a 9A. Aí A é igual, esse trem tá enchendo o saco aqui mudando, A é igual a 90 dividido, porque o 9 está multiplicando, passa dividindo, ó, dividido 90 dividido por 9. A é igual a 10 metro por segundo, se tratando metro por segundo ao quadrado. E aí ele pede a intensidade da força de tração no fio. A tração do fio ela está ocorrendo aonde? Lá no bloco B. Então você vai colocar, ó, ela acontece lá no bloco B, vai ficar tração é igual massa de B vezes aceleração. Então tração é igual a massa do bloco B, tá aqui, massa do bloco B é 2. 2 vezes a aceleração, que é 10. Tração é igual a 20. Então essa é a resposta aí. Espero que vocês tenham gostado. Pode estar revendo o vídeo. Pode tecer comentários. Se precisar de mais aulas falando sobre as leis de Newton, a gente pode estar auxiliando aí